No ar agora, Veja Isto, um programa eclético sempre. Cuiabá e Mato Grosso acontecem aqui. Oferecimento Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Contal de Contabilidade Advocacia, parceria que soma muito mais. Porto Seco, lucro para exportar, lucro para importar. Boa noite, gente. Vou cantar uma também, né? Ver amigos aqui, Sebastião Carlos, Guapo, meu professor, eterno professor Abel, meu professor amado da UFMT, né? E para mim é um prazer estar com vocês aqui. Levi, aproveitar seu espaço. Cantar um parabéns para o meu amigo Sebastião. Ah, foi aniversário dele ontem. Ontem. Não, vai. Posso? Vai. Então, não, Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Tantas palavras, meias palavras, nosso apartamento, um pedaço de Saigon. Me disse adeus no espelho com batom. Vai minha estrela, iluminando toda esta cidade como um céu de luz neon. Seu brilho silencia todo som. Às vezes você anda por aí e brincar de se entregar, sonha pra não dormir. E quase sempre eu tento em te deixar. É só você chegar pra eu esquecer de mim. Quem sabe canta. Anoiteceu e olho pro céu e vejo como é bom ver as estrelas na escuridão. Espero você voltar pra Saigon. Anoiteceu e olho pro céu e vejo como é bom ver as estrelas na escuridão. Espero você voltar pra Saigon. Vai minha estrela, iluminando toda esta cidade como um céu de luz neon. Seu brilho silencia todo som. Às vezes você anda por aí e brinca de se entregar, chora pra não dormir. E quase sempre eu penso em te deixar. É só você
você chegar, pra eu esquecer de mim. Quem sabe canta. Anoiteceu, olho pro céu e vejo como é bom ver as estrelas na escuridão. Espero você voltar pra Saigon. Anoiteceu e olho pro céu e vejo como é bom e ver as estrelas na escuridão. Espero você voltar pra Saigon, pra Saigon. Oh yeah. Obrigado, Macedo. Obrigado. Vamos a uma participação do nosso grande membro da Academia Mato Grossense de Letras, um dos grandes escritores, Biratana Sentes, que inclusive está lançando aqui uma trilogia, que chegou hoje, né, Bira? E ele está indo para Paris para lançar lá na França. Um compêndio conta a nossa história e tudo mais. Mas é melhor ele para falar sobre tudo. Biratã, por gentileza. Certo. Primeiro eu quero agradecer meu amigo Macedo, de longos carnavais, desde quando eu cheguei aqui em Mato Grosso, ainda muito jovem, querendo participar das corridas de moto. Foi quando, então, eu, sem dinheiro, resolvi escrever o meu primeiro livro, disputando um concurso sobre história de Mato Grosso, instituído pela Secretaria de Educação e Cultura, na qual eu me sagrei o vencedor. E com o prêmio que estava ali, aquinhoando, eu consegui comprar a minha primeira moto de corrida especial. Era uma TZ 350, para quem não é do ramo, essa é a classificação da criança, não é? Então, dali eu passei a conceder entrevista para o Macedo, que ajudava muito para obter os patrocínios, não é? E esta foi minha porta de entrada no mundo literário. Pelo DNA, eu tenho a grata satisfação, sorte do destino, de ter sido neto de um homem estudioso que elaborou simplesmente o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras. Ele, infelizmente, não conseguiu ingressar, questão de política, etc., mas o aluno dele ingressou, não é? Veja bem, porque trabalhou seus votos e ele não ligava para isso. Mas, de qualquer forma, ele cedeu para mim toda uma escolaridade e um aprendizado muito longo. E, depois disso, na infância e juventude, escrevi livros sobre adoção, primeira e segunda edição, com já disquetes e depois CD-ROM. Isso foi o início para depois eu disputar uma cadeira na Academia Mato Grossense de Letras. Foi uma satisfação muito grande, inclusive receber a notícia do meu ingresso através de Padre Firmo Pinto Duarte Filho, que me ligou lá para casa com aquela voz dele soturna. Ô, Vera, você ingressou aqui de noite, teve um susto, pensei que era um trote, né? Eu falei, então, padre, vem tomar um uísque aqui comigo, que ele gostava de tomar um melzinho fino, né? Como quem não gosta, né? E ingressei na academia, na cadeira número 1. Isso tem a ver com o que eu estou trazendo aqui hoje. E meu patrono é José Barbosa de Sá. José Barbosa de Sá foi o primeiro cronista de Mato Grosso. Formou-se em Coimbra, em Portugal,
e ele registrou as nossas crônicas iniciais no ano de 700, desculpe. E, então, dali eu recebi esse encargo, e também por uma questão de eu ter estudado história e me afinei, distante das matemáticas frias, que não me levavam a nada, eu me dediquei à história, porque guarda todo um contexto, uma identidade. E estou trazendo aqui hoje 3 livros que estou lançando, provavelmente até agosto, porque terei de me ausentar de Mato Grosso, do Brasil, vou levar para a França esse livro em que eu escrevo sobre a Catedral de São Luís de Cáceres, porém em François, porque aqui... Muito obrigado. Porque Dom Márcio Vianney, que foi quem construiu a Catedral de Cáceres, ao chegar lá, logo no primeiro dia, vê que é a disposição de um homem, não é? Ele viu a catedral do chão e falou, não, isso não pode acontecer, eu vou lançar e vou reerguer essa catedral, porque ela tinha desmoronado, não é? Então, e ninguém fazia nada, já estava lá 10 anos. E ele, que teve uma educação rígida e provações, não é? Ele tinha bastante solidariedade e ênfase para poder levantar a catedral. Assim o fez. Construiu a catedral, botou para funcionar o colégio dos padres e, de quebra, botou um orelhão, que era o Wi-Fi da época, não é? E Dom Máximo, eu devo adiantar, estou trabalhando na canonização dele, não é? Ele, quando chegou ao Brasil, começou a trabalhar em Guajará-Mirim e numa catequese no Rio Branco, que é afluente do Guaporé. E ali tinham 1.000 índios. Os 1.000 índios sofreram muito com uma epidemia de gripe e, como se diz no ditado, nunca está tão ruim que não pode piorar. Chegou uma família com uma criança com sarampo. Então, dos 800, tinham sobrado 200, que com o sarampo acabou a catequese. Os índios fugiram para a mata. Então, eu trago tudo isso nos livros que vou levar a Albi, sudoeste da França, onde nasceu Dom Máximo Vianney, onde existe uma catedral. Me desculpe me alongar, mas o meu lance é história, não é poesia. Lamento muito, mas a história também é interessante, não é? Então, Dom Máximo, nascido em Albi, lá no sudoeste, perto de Toulouse, a Catedral de Albi é a maior catedral do mundo, erigida em tijolos. E ela patrocinou 2/3 da nossa Catedral de Cáceres e cedeu o filho para construir a nossa, onde ele, por opção, preferiu ser sepultado. Ele está lá na Catedral de Cáceres. Então, está tudo aqui no livro, toda a história, a biografia dele também, e me estendi abordando a Jacobina, que é um grande marco na nossa história, em termos de produção. Cuiabá, Mato Grosso, não é de hoje que se desperta no agro, desde aquela época. Nós exportávamos para a Europa, e em charque, carne seca e muitos outros produtos. E peca, que também serve para elaborar xaropes contra a gripe, etc. Então, a nossa Jacobina foi profícua nesse aspecto, construída com os operários portugueses que construíram Vila Bela da Santíssima Trindade. Se vocês observarem o Palácio dos Governadores em Vila Bela, onde eu trabalhei, fiz uma publicação de leis urbanísticas na época do Tito Profeta da Cruz, que era um grande prefeito, meu amigo pessoal, porque foi meu chefe na Codemate. Esposa dele, Dona Eva, que ele não gostava porque todo no banheiro público tinha o nome dela naquela época, né? Eu não gosto desse negócio. Então, ali nós começamos e
Depois, acrescento nesse livro, para ter um conhecimento geral, a Caça ao Vasco, que também foi uma grande produção de charque para exportação, onde um dos nossos primeiros capitães generais, Luiz de Albuquerque de Melo Pereira de Cáceres, construiu uma casa onde ele levava sua amante. Então, é um negócio muito bucólico, interessante, não é? E ali ele teve toda uma grande produção também, assim como Descalvados foi muito produtivo, quase se tornou uma possessão belga, né? Graças a Dom João VI, Dom Pedro II, que não acolheu a pretensão de fundarem lá um ponto da Bélgica, né? E temos também aqui o Marco do Jauru, 1750, da época em que Portugal, já percebendo a riqueza nossa em Cuiabá, definiu que deveria ser fundada uma outra catedral em vésperas da fundação de uma nova capital mais a oeste para expandir os nossos territórios no interesse da coroa portuguesa. Bom, dali nós temos todo esse aspecto que eu preferi incluir no livro, que estão aqui para preservar a nossa história, a nossa identidade, porque quem não conhece a sua história não sabe onde está. Existiam 3 homens trabalhando em uma obra. Um colocava um tijolo em cima do outro. O segundo pensava que fazia um muro. E o terceiro era muito mais produtivo e feliz, porque sabia que estava construindo uma catedral. Essa que é a minha mensagem para os senhores. Eu trago esses livros que vou deixar ao Macedo, que, por favor, num sorteio honesto, entregue a quem de direito. Então, eu vou começar com uma coisa que eu vivi, numa data que foi dia 2 de junho de 1987. Eu descobri o que é o calor humano cuiabano. Porque me falaram, não traz roupa de frio, porque aqui é só calor. Como diz Moisés Martins, né? Aqui só tem 2 estações distintas, verão e a estação rodoviária. E aí eu vim tranquilo. Cheguei aqui, 4 graus. Aí realmente eu tive que ser agasalhado pelo pessoal de Cuiabá, e isso nunca deixou de existir de lá para cá. Então, eu acabei, sem querer, compondo uma canção que foi, inclusive, imortalizada pela voz da Vera Capilé, querida Vera Capilé. Eu até brinco, né, porque eu sofro desse V e C, Vera Capilé e viola de coxo. Tem hora que eu faço confusão, Vera de coxo e viola Capilé, porque esse ano a gente completaria, completa não, né? São 30 anos de parceria, ela deve fazer alguma coisa por aí, não sei. Mas são 30 anos de uma parceria que aconteceu assim, o pessoal pensa que nós temos 32 horas de ensaio e a gente se encontra ali, beleza? Que olha o tom, né? E assim vai. Então, essa cantiga saiu porque realmente eu tenho que começar por essa homenagem. Primeiramente, agradecer ao nosso anfitrião, Macedo, que realmente, e a sua família que está nos recebendo nesse cantinho, que para mim é um lugar muito aconchegante, já eu falo por quê, se o pessoal tiver paciência, né? Então, essa música saiu. Do coração verde da América do Sul existe um recanto de paz. Cuiabá, Cuiabá, do ouro do rio Cotipó, sonho de Pascoal Moreira Cabral. Tem siriri, rasqueado, cururu, viola de coxo e cabeça de pacu. Do trabalho, progresso que a gente hoje faz, Cuiabá, nosso recanto de paz. Tem vaneirão, tem forró e chimarrão, Brasil de norte a sul dentro de um mesmo coração, da mistura do povo deste imenso país. Cuiabá, terra de gente feliz. E realmente é.
Aqui nós temos até algo assim muito interessante. Eu sempre gostei de usar essa frase, viu, Macedo? Fala que, para mim, a verdadeira Arca de Noé é aqui. Houve uma época que a gente não podia falar isso, mas vamos deixar de lado, porque a gente vai só para o que é importante. Porque aqui, fauna, flora, as coisas mais ricas do mundo, as culturas todas estão misturadas aqui, né, Guapa? Você tem uma rua de Cuiabá que tem um centro espírita, tem uma igreja católica, tem um templo, uma mesquita árabe, todo mundo junto, vivendo e fazendo a construção desse lugar muito... E centro geodésico também. Mas eu estava pensando ali, eu quero fazer uma homenagem, não sei se vai sair, mas eu vou tentar lembrar pelo menos a parte poética. Você vai saber de que eu estou falando. Onde estão as mãos desse solista, artista, que se foram com suas juras, certo dia? Por onde andam doces palavras do poeta, que nada dizem, pois que a musa já morreu? E aquela voz, na verdade era um sax, que noite adentro se ouvia, embriagada, embriagando corações. É a morte de um artista. Eu estou sentindo saudades do meu irmãozinho, do meu paizão, China, que quantas vezes a gente veio até aqui, não é verdade? Então, China, no encantamento, você foi o grande paizão, o segundo pai que eu tive aqui, a gente fez praticamente 20 anos de história. A história que eu conheci foi muito interessante, porque eu trabalhava no SESC, e aí eu precisava de fazer uma apresentação lá no Queda d'Água, ali na próxima avenida, acho que já demoliram lá, né? E aí me fala, eu precisava de um saxofonista. E eu não achava. Aí, de repente, eu estava lá na rua São Joaquim e vi um senhor passando, cuja caixa de sax era maior que ele. Eu falei, deve tocar, né? Porque não é possível estar carregando aquilo com uma força tão grande. Cheguei para ele e falei, o senhor toca saxofone? Ele humildemente falou, toco. Eu falei, é porque eu vou ter uma apresentação hoje, o senhor toca uns boleros, umas coisas? Ah, isso é minha praia. Eu falei, então bora. Combinei com ele. Ele chegou antes de mim, lá no lugar. Eu todo atrasado, mas cheguei, ele estava todo bonitão. Quando eu cantei a primeira música, né? Let-me cantar, e pegou o sax. Foram tantos e efusivos aplausos que eu pensei, nossa, estou arrasando. Não era para mim. Era para o China. Nunca mais me desgrudei dele, até o dia que ele foi descansar sem nossa autorização, né, Macedo? Mas ele foi ali, mas volta já, como diz o outro, né? Vamos ser otimistas. E aí, eu me lembro de uma canção também, porque essa daqui realmente tem história. E você me fez lembrar dessa cantiga lá, né? Então essa vai ser a penúltima, porque a última vai ser daqui 70 anos de novo, né? Mas vai ser a penúltima. Que é essa música aqui. Dá licença. Eu quero só falar sobre a viola. Gaúcho se apresenta com a música também de violão e acordeão. Rio de Janeiro com cavaquinho, violão, que é tudo vindo de Portugal, vindo dali. Você vai pegar a viola de 10 cordas, ela nasceu primeiro do que o violão. Mas ela veio de Portugal, ela não é brasileira. Se você vai procurar em toda a música, até o birimbau, que eu até falei com Margarete Menezes aí, que birimbau não tem só no Brasil, tem no Paraguai, tem lá no Caribe. Mostrei até foto para ela, porque eu sou pesquisador, que eu gosto de fatos. Mostrei para ela. Entendeu? Então, por que o Brasil está olhando para Mato Grosso? Por que Domingas ganhou 5 festivais no mundo? Por causa desse instrumento que está com o Abel aqui. O único lugar que ficou isolado 200 anos do Brasil foi Cuiabá, foi Mato Grosso. Certo? Então, o que se criou aqui, criou uma coisa que só acontece aqui. A mesma pessoa que faz o instrumento é a mesma que toca, é a mesma que canta. Isso só acontece em Cuiabá. Então, a cultura cuiabana, a cultura mato-grossense, a cultura da viola de coxa, Abel, que você desenvolveu, que você mostrou isso, ficou muito tempo pesquisando e mostrando, provando para o mundo a origem desse instrumento, sabe? Ele representa o único instrumento cordofono realmente brasileiro. Um abraço para vocês. Bravo!
A cantiga é essa aqui. Perguntaram certa vez ao Tuiuiu se Mato Grosso, norte a sul, era seu lar. Pra responder o Tuiuiu pôs-se a voar. Com o vento seu mundo foi mostrar. Serra das Onças, Chapada dos Parecis, Serra Azul e Roncadora, Piacás e Caiabis. De Alta Floresta, Serra de Maracaju, de Cuiabá a Campo Grande, Boa Livre, o Tuiuiu. Perguntaram certa vez ao violeiro, cantando alegre na querida Cuiabá, se sua viola feita coxo de timbu ou de sarão rasqueava alegre o limpa-banco em Corumbá. E o violeiro na punção pôs-se a cantar, da viola foi rascando, chamamé também bugiu. Seja palco rasqueado, canto alegre o meu Brasil. Rasquei a minha viola, siriri ou cururu. Seja palco rasqueado, toa livre o tuiuiu. Rasquei a minha viola, siriri ou cururu. Seja palco rasqueado, voa livre o tuiuiu. Essa daí, realmente, porque a gente fica perguntando, né, Guapo? Dividiram Mato Grosso politicamente, mas eu fico pensando, será que Jacaré sabe que hora que ele adentra as águas de Mato Grosso do Sul? Ou Tuiuiu também? Agora estou voando pelo meu GPS, não é verdade? Então é um cordão umbilical que eu acho que jamais vai ser rompido, essa situação aí, não tem como. Agora, eu tenho que só... Agora eu acho que vai ser a penúltima, viu, Macedo? Depois dessa daqui, realmente... Eu tenho algumas poesias que eu havia feito, já que é uma coisa litero-musical, eu quero prestar uma homenagem singela aqui para a minha querida que está no cantinho ali, que é a minha luz, né? Minha razão, Eliane. É verdade, né? Antes de cantar a última, cadê aquela letra? Eu vou ter que ler, porque senão a gente se emociona e perde tudo, né? Verdade? É uma cantiga, mas eu vou falar só a parte poética dela. É uma letra que eu fiz, na verdade ela virou uma música... É uma guarânia orquestrada. Então, não vou me arriscar a tocar aqui sozinho, não. Mas seria mais ou menos isso, que um coração de quem foi acolhido por Cuiabá, por Mato Grosso, gostaria de deixar essa homenagem. Alegria é ver... Olha, eu fico até com vergonha, porque a turma da academia toda aqui, eu aqui humilde, né? Alegria é ver no horizonte o sol. No fim de tarde, os pássaros voam no céu em arrebol. E a minha alma se enche de paz no belo anoitecer. E no peito bate o coração cheio de amor e de gratidão por poder ao teu lado viver. Uma esperança se mescla com a luz do luar que ilumina a terra com o brilho do lume da estrela. Com meus braços envolvo a viola, em verdade querendo enlaçar o teu corpo junto ao meu. Essa ideia da viola de coxo, gente, é muito bonita, porque todo violeiro, quando traz... Essa palavra viola, viula, violeta, flor, mulher, do provençal, né? Então tem sua razão de ser. E agora nós temos essa verdade, né? Porque todo homem, quando toca uma viola, ele protege, como se estivesse protegendo a sua viola e a sua amada. E aqui no Mato Grosso, como a gente sabe que é uma terra de muita religiosidade, então toda festa é religiosidade. Então o homem que pega uma viola de coxo toca para louvar o santo de devoção e a Maria do coração. E ele tem razão, gente, porque viola, violeta, flor, mulher, a maioria das pessoas do planeta são mulheres, o resto veio delas. Então, temos que louvar as Marias, não é verdade? E aí essa poesia minha fecha assim. Eliane, que os anjos trouxeram para mim, na certeza de juntos plantarmos o amor no jardim das estrelas e nos corichos do meu Pantanal, de mãos dadas, sentindo no ar a brisa e no horizonte. A lua e as estrelas com a viola se põem a bailar. Isso é o futuro que a gente pensa. Então, eu vou deixar aqui. E quando se vinha
Brasil, quer dizer, ao Brasil, para as Índias, né? Que é curioso porque o Brasil foi descoberta graças às especiarias, né? Veio-se aqui atrás das especiarias pensando que tinha chegado nas Índias, por isso o nome de índios aos habitantes primitivos aqui. Mas com a alaúde eles subiam no mais alto para observar como que eram as calmarias, etc. E aí nasce uma expressão que só existe em português, porque era uma expressão nascida nesses navegantes, que era, imagine você como ir hoje à Lua, nessas viagens que se faz com toda a tecnologia. Era as viagens que se faziam ao Extremo Oriente, partindo da escola de Sagres. certo? Então, era isso. E aí nasce, lá em cima, observando, uma palavra única, que só existe em português, que era soidade e ficou saudade. E era eles no alaúde tocando, depois deu origem a todas essas expressões da harpa, que é um pouco oriental, mas também por isso que se localiza muito em Portugal, aí no Paraguai. Harpa hispânica. Então, é isso aí. E eu estou dizendo porque eu estou publicando um livro no qual trago a história da saudade. Do ponto de vista etimológico, evidentemente. E talvez a palavra mais usada em todo o dicionário brasileiro, caro Roberto, é a palavra saudade. Ó, eu posso cantar uma antes da última? Mas vocês vão cantar junto comigo. Já que ele tocou nessa palavra, Macedo, a gente tem que falar aqui então, ó. Se insistes em saber lo que é saudade. Todo mundo, vamos lá. Tendrás que antes de tudo conhecer. Sentir lo que é querer, lo que é ternura. Tener por bien un puro amor y vivir. Después compreenderá lo que es saudade. Después que haya perdido aquele amor. Todo mundo, vamos lá. Vai, Roberto. Saudade é soledade, melancolia, é lejania, é recordar, sofrer. Grande, Levi.